Olá, meu nome é Maria Clara, sou professora de semiologia do segundo período e hoje nossa aula é sobre semiologia do sistema urinário. Inicialmente, os nossos objetivos de aprendizagem são conhecer os principais achados de anamnese do exame físico do aparelho urinário, conhecer as alterações friccionais de volume, alterações de cor e aspecto da urina, identificar e caracterizar a dor de origem urinária, compreender os sintomas associados, escrever o exame físico, realizar o interrogatório sintomatológico, executar a técnica de sondagem de alívio e de demora, bem como as indicações, contraindicações e complicações de cada um dos procedimentos. Inicialmente, nós vamos revisar a anatomia e fisiologia do sistema urinário de uma forma bem superficial, até porque vocês vão ver melhor em cada disciplina. O sistema urinário deve ser composto, então, pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. A função primordial do rim é manter a homeostase, manter o volume e a composição química dos líquidos do organismo, de acordo com as nossas necessidades. É um sistema bem eficiente de equilíbrio, que vai poupar água e poupar também solutos na quantidade adequada, dependendo da necessidade, como eu disse. Os ureteres, eles são os condutos que vão levar a urina dos rins até a bexiga. A bexiga é um órgão de armazenamento e a uretra é o conduto que vai eliminar a urina para o limite fisiológico de capacidade de armazenamento da bexiga é vencido. Os rins, eles têm um tamanho em torno de 11 centímetros de comprimento por 3 de espessura e 5 de largura. Eles estão localizados entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar, sendo que o direito é um pouco mais rebaixado que o esquerdo, em torno de 1,5 centímetros. E os rins estão inseridos na gordura perirenal. São órgãos retroperitoneais e estão em contato com os músculos, né, com o músculo de sola maior. O ureter, por sua vez, ele tem um comprimento em torno de 30 a 35 centímetros, tem um diâmetro pequeno, de 4 a 8 milímetros, e a bexiga, por sua vez, é um órgão oco, muscular, com epitélio de revestimento do tipo transicional, sem glândulas, e tem importante participação desse músculo trigonal que vai contribuir para a excreção, né, da urina. A anatomia macroscópica do rim envolve o reconhecimento do polo superior, do polo inferior, a margem lateral e o hilo renal, sendo que o hilo é composto pela artéria renal, veia renal e pelve renal. Em volta do rim, a gente tem essa cápsula fibrosa, que envolve todo o parênquima. Do lado direito, nós temos o rim lobulado de criança com uma glândula suprarrenal. Se nós olharmos mais de perto, né, e dentro do rim, nós temos a divisão do córtex e da medula. O córtex renal é essa parte mais superficial e periférica, e a medula o que vem logo abaixo, com as pirâmides renais. A base da pirâmide está em contato com o córtex e o ápice está voltado para o hilo, que acaba desembocando na papila renal. E cada papila elas vão se unir para formar o cálice menor, que por sua vez se unem e formam um cálice renal maior, que vão dar origem à pelve renal, que vai continuar como ureter. A vascularização renal, ela é de grande importância até para o funcionamento da unidade funcional do rim, que nós vamos ver adiante. A artéria renal, ela adentra no rim, no hilo, ela se divide nas artérias segmentares, que são 5, que por sua vez se dividem nas artérias interlobulares, que se dividem nas artérias aciformes, bem no arco da junção do córtex com a medula, que vão formar as arteríolas aferentes, e que vão formar os tubos glomerulares, os glomérulos. E as veias, as vênulas vão também desembocar nas veias, que vão desembocar na veia renal, que por sua vez vai terminar na veia cava inferior. Aqui à direita nós temos uma ilustração de toda essa divisão das artérias, assim, que elas entram pelo hilo renal. Como eu já havia comentado, a unidade funcional do rim é o néfron.
O néfron, ele é composto pelo glomérulo, pelos túbulos contornados proximal e distal, pela alça de Henle e pelo túbulo coletor. O néfron, por si só, ele é o que compõe o rim. A gente tem em torno de 2.400.000 unidades funcionais, né, desses néfrons, que formando o rim. Esse número pode acabar variando de acordo com o estado do paciente, pode ser reduzido, por exemplo, em crianças de baixo peso, que tem uma reserva funcional menor, e acaba fazendo com que o indivíduo fique um pouco mais suscetível para alguma complicação renal, visto que a reserva de néfrons já é menor. O glomérulo, ele é formado pelo tufo glomerular e pela cápsula de Bowman. O tufo, ele é constituído, né, por células especializadas, né, pela arteríola aferente que vai adentrar no tufo, e todo esse epitélio glomerular vai contribuir para a filtração. Então, são 3 tipos de células especializadas, né? Células endoteliais, que vão revestir o lumen dos capilares, as mesangiais, que ficam entre as alças dos capilares, no mesângio, e por último, as células epiteliais viscerais, que são os podócitos, que se localizam na superfície externa dos capilares e também contribuem para a regulação aí da filtração, vocês vão ver na fisiologia. E a cápsula, por si só, é revestida de uma camada de células epiteliais também parietais. Próximo ao tufo glomerular, nós temos o aparelho justaglomerular, que é bem no início do túbulo distal, no início, né, no segmento inicial do túbulo distal, nós temos essas células especializadas que são as máculas, que é denominado mácula densa, que constitui esse aparelho justaglomerular, que é responsável pelo controle de secreção de renina, que nós vamos ver adiante. Nessa figura, eu achei interessante porque mostra toda a distribuição arterial, venosa e das unidades funcionais. Então, aqui nós podemos ver, né, tanto a artéria quanto a veia interlobar, que vai se dividir na artéria arqueada, na artéria e na vênula interlobulares, e nessa região aqui, nessa última pirâmide renal, tem a ilustração do néfron. Nós temos 2 tipos, que são os néfrons corticais e os justamedulares. Os corticais, eles são mais superficiais, eles têm as alças de Henle mais curtas, que alcançam só essa porção mais externa da medula. E os justaglomerulares, eles possuem glomérulos maiores e as alças adentram até a ponta lá da papila. E a arteríola eferente, né, de cada glomérulo forma essa alça vascular rasa, esses vasos retos, que também descem até a papila, como a alça de Henle, e acaba voltando, então, ao córtex. Isso contribui, nós vamos ver, tanto para o mecanismo de concentração da urina. Falando um pouco mais do sistema renina-angiotensina, do qual o rim é essencial, nós vamos lembrar lá daquele aparelho justaglomerular, que, na verdade, essas células da mácula densa, elas vão perceber mudanças na pressão. Então, por exemplo, se a pressão arterial acabar de diminuir, a menor perfusão, a menor entrega lá também de sódio e cloro na mácula densa, elas vão detectar essa mudança na concentração do soluto. E aí, nessa diminuição, elas vão diminuir a resistência das arteríolas aferentes, então vão aumentar a pressão hidrostática no glomérulo, e vai aumentar também a filtração glomerular, e também vai aumentar a liberação de renina pelas células justaglomerulares, das arteríolas aferentes e eferentes, provocando, então,
a formação de mais angiotensina 2, visto que a renina ela é essa enzima importante para a conversão do angiotensinogênico que vem lá do fígado na conversão para a angiotensina 1. E a angiotensina 1, por sua vez, é convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela vai promover a vasoconstrição, inclusive das arteriolas eferentes, vai promover um aumento da pressão arterial e vai aumentar a pressão hidrostática do glomerular, justamente porque ela contrai a arteríola eferente. Vai também induzir, né, aumentar a síntese de aldosterona, aumentando então assim a reabsorção de sódio e água também. E todo esse processo, esse mecanismo de regulação é feito por esse aparelho justaglomerular para poder controlar, né, o volume extracelular. Nessa figura, a gente consegue ver com mais detalhes os túbulos e o mecanismo de contracorrente necessário para a concentração urinária. Nessa figura, então, a gente vai ter o túbulo proximal do córtex, que vai adentrar pela medula, então, pela alça de Henle, ele vai voltar com o túbulo distal e depois desce novamente com o túbulo coletor. Como eu disse, então, quando é um mecanismo de contracorrente que vai auxiliar na concentração da urina. Logo que o filtrado, né, chega no lumen do túbulo proximal, praticamente 60% a 70% de todo o ultrafiltrado ele é reabsorvido. Então, sódio, potássio, cloro, cálcio, bicarbonato que tem ali, eles são reabsorvidos. Existe uma secreção de alguns solutos, mas no final das contas o líquido ele permanece isotônico. Lembrar que existem aquaporinas aqui também que facilitam o trânsito de água. Assim que ele atinge o segmento descendente da alça de Henle até a curvatura de Henle, a água ela vai sendo progressivamente reabsorvida porque o interstício medular está mais hipertônico. Então, essa absorção se dá por isso. E a água sendo absorvida para o interstício, a gente nota aí esse aumento da osmolaridade do líquido tubular. Então, aqui ela chega até a 1000, que é a sua concentração máxima. Depois que passar pelo ramo ascendente da alça de Henle, a concentração ela vai se reduzindo, porque, na verdade, esse segmento ele vai ser impermeável à água. Então, ela deixa de se difundir para fora, para o interstício, e o túbulo ele não se concentra mais, ele volta a perder essa osmolaridade, volta aí para uma osmolaridade em torno de 400, 200, chegando a 150. Nesse momento, os íons de sódio e cloro, eles acabam se difundindo para fora do túbulo por conta do gradiente de concentração, e aí o líquido volta a ser isotônico. Depois esse transporte passa a ser ativo na alça mais larga de Henle, na porção ascendente, e aí o líquido, né, da urina chega ao túbulo contornado distal hipotônico, cerca de 200 miliosmóis por litro. E essa hipotonicidade ela acaba sendo transitória, porque depois ela volta a se concentrar no final do túbulo contornado distal e no tubo coletor por conta do hormônio, né, do antidiurético, que vai contribuir para essa concentração final da urina lá no túbulo coletor. O hormônio antidiurético, na verdade, ele vai aumentar a permeabilidade da parte final do túbulo distal e do túbulo coletor. Então, por conta desse gradiente osmótico, a água ela vai ser reabsorvida do túbulo para o interstício no final, do túbulo coletor, e aí o que vai chegar no final para o produto coletor é uma urina concentrada, né? A depender da concentração do interstício, mas uma urina mais concentrada. Quando o hormônio antidiurético está com níveis mais baixos,
o líquido ele não vai se concentrar, né? Então a gente vai ter uma urina mais hiposmolar. Esse é o mecanismo basicamente contracorrente que vocês vão estudar na fisiologia também e que é o que faz, é o controle da concentração urinária final. Bom, depois dessa revisão bem básica em relação à anatomia e fisiologia, nós vamos começar nossa aula com um caso clínico. É uma paciente feminina, 26 anos, solteira, professora, natural do Presidente de São Paulo. E a queixa principal dela é que meu xixi está forte. A paciente referiu o início de disúria, polaciúria e estrambúria há 3 dias em piora progressiva, associada a uma febre aferida de 39, calafrio e sudorese fria. Negou corrimento uretral, vaginal, dispareunia, incontinência urinária. E há 1 dia, ela notou sintomas de lombalgia à direita, náusea, vômito e mal-estar geral. História patológica pregressa, ela é uma paciente com diabetes mellitus tipo 1, em uso de insulina regular e NPH. Ela teve uma internação por cetacitose diabética aos 9 anos de idade, que foi quando teve diagnóstico de diabetes. Negou outras comorbidades, cirurgias, alergias e hemotransfusões. Teve uma menarca aos 11 anos, tem ciclo menstrual regular, nunca gestou. A mãe é viva, 54 anos com hipertensão arterial sistêmica e diabetes. E os irmãos e o pai são aparentemente rígidos. Ela é sedentária, tem uma alimentação pobre em fibras, rica em carboidratos e gorduras. Negou tabagismo, etilismo, uso de outras drogas e é sexualmente ativa em uso de preservativo. Mas diante dessa anamnese, né, como que a gente vai interpretar tudo isso que foi relatado? Já para iniciar, é importante lembrar que alguns pacientes trazem queixas que não têm relação direta com os rins ou com o trato urinário. Muitas vezes a lesão renal ela é insidiosa, ela evolui para uma grave deterioração da função renal e aí sim o paciente apresenta talvez alguma manifestação, como astenia, náusea, vômito, anorexia, anemia ou essa irritabilidade neuromuscular. E um exemplo que os pacientes atribuem muitas vezes sintomas aos urinários, né, ou renais, mas que não são do trato urinário. Um exemplo clássico é lombalgia. Muitos pacientes atribuem a lombalgia como se fosse uma dor renal, mas que muitas vezes, e na maioria das vezes, é um sintoma musculoesquelético e não uma dor associada realmente ao trato urinário. Sempre importante entender que o paciente, ele não lê o livro, ele não tem obrigação nenhuma de descrever, né, o sintoma da forma como a gente espera, ou então um sintoma que tenha relação direta com algum aparelho, mas cabe a nós entendermos que muitas vezes os pacientes acabam atribuindo alguma queixa, ou então com medo de ter alguma doença, e cabe a nós investigar isso da melhor forma possível e colher a história com detalhes para poder identificar os reais sinais e sintomas. Então, quando nós pensamos nas manifestações das doenças do sistema urinário, nós podemos ter alterações de volume da urina, alterações da micção em si, alterações da cor, do aspecto, dor, edema, febre, calafrios, que é o que a gente vai ver. Em relação ao volume, é importante definir se esse volume sofreu alguma alteração. Nós definimos como oligúria se for um volume inferior a 400 ml por dia ou menos que 20 ml de urina por hora. Ocorre muito em pacientes desidratados ou com alguma hemorragia, justamente pela redução, né, do volume intravascular, na insuficiência cardíaca, ou então lesões renais, como na glomerulonefrite, necrose tubular aguda, pode levar a uma redução do débito urinário, né, caracterizando uma oligúria. A anúria é um volume menor que 100 ml em 24 horas, então é um quadro mais grave, que pode ser ocorrendo obstrução bilateral de artéria renal ou dos ureteres, uma necrose cortical bilateral, uma insuficiência renal aguda. Por outro lado, a poliúria é um volume superior a 2.500 ml por dia e geralmente está associado a uma diurese osmótica ou uma incapacidade de concentração da urina pelo rim. Em relação à micção, existem algumas alterações possíveis.
A disúria é uma micção associada a uma sensação de dor, queimor ou desconforto. Geralmente está associado com quadros infecciosos ou com algum irritante uretral. A urgência é uma necessidade súbita e imperiosa de urinar. Também pode estar associado com infecções, mas também com outras disfunções esfincterianas da bexiga. Polaciúria é um aumento da frequência miccional com intervalo entre as micções inferior a 2 horas, sem que haja um aumento, né, do volume urinário. Ou seja, o paciente fica indo ao banheiro para urinar, mas sem um aumento do volume esperado para que realmente pudesse estimular essa micção. Então, ele vai de pouquinho em pouquinho no banheiro, acaba urinando muito pouco. Ocorre na irritação vesical, pode ocorrer em quadros de infecção também, urinária baixa, essa frequência aumentada, que é chamada de polaciúria. A hesitação é quando tem um intervalo maior para que o jato urinário se inicie. Isso pode acontecer numa obstrução de saída da bexiga. A nictúria ou noctúria é o ritmo de diurese que se altera e aí o paciente precisa esvaziar a bexiga durante a noite. Normalmente, o indivíduo ele não deve acordar à noite para urinar, ou se acorda no máximo uma vez. Porque é esperado que a formação da urina, né, diminua no período noturno, tem esse descenso. Mas, se o paciente tem mais de uma micção noturna, ele pode ser considerado como esse sintoma de nictúria, que também pode estar presente em diversas patologias. Em relação à cor da urina, a gente pode ter hematúria, que é a presença de sangue na urina. A hemoglobinúria é a presença de hemoglobina livre, que a gente vê na prática, né, em pacientes com hemólise intravascular, por exemplo. A mioglobinúria, que é pela destruição muscular maciça, então trauma, grandes queimados, exercícios intensos, crise convulsiva, pode ter rhabdobiólise e levar a uma mioglobinúria. A porfirinúria é eliminação de porfirina e de seus precursores, que acabam dando essa coloração mais vermelho, vinho da urina. Alguns medicamentos, e o livro até cita, né, beterraba como capazes de mudar a coloração da urina. Em relação ao aspecto, a urina ela pode ficar turva, ela quer um líquido claro, ela pode ficar turva e nessas ocasiões nós temos algumas causas como a cristalúria, que seria a presença de cálculos, de cristais de ácido úrico, oxalato ou urato, carbonato, fosfato de cálcio também, a depender do pH. Há uma certa predisposição para a formação de cálculos, né, renais, de litíase renal. A piúria, ela acontece quando existe alguma presença de leucócitos na urina aumentada, e aí pode acabar configurando um aspecto turvo da urina, e pode estar presente nas infecções urinárias, quando existe alguma glomerulonefrite aguda, e aí a presença de cilindros junto, né, como a piúria, os cilindros leucocitários, pode sugerir e corroborar para esse quadro de infecção de via urinária mais alta. Outra característica mais rara é a quelúria, que consiste quando ocorre uma obstrução dos ductos linfáticos, a linfa ela pode ser drenada para a pelve renal e formar essa quelúria, que a urina assume uma coloração esbranquiçada e opalescente. Algumas causas associadas são a filariose, a tuberculose e algumas neoplasias, mas é uma condição bem mais rara. A escumúria é decorrente da eliminação aumentada de proteína na urina. Nós vemos isso nas glomerulopatias, nefropatia diabética, nefrite intersticial.
Quadros de hiperfosfatura também podem configurar essa alteração, mas sempre é bom perguntar ao paciente se tinha algum produto de limpeza no vaso sanitário, porque um jato de urina mais concentrada, com fluxo com jato mais rápido, isso também pode causar escúria e às vezes confundir, né? Ou então a urina em contato com algum outro produto. Mas, classicamente, pacientes que têm uma perda de proteína aumentada na urina acabam tendo uma escúria relatada assim na anamnese. O mau cheiro é uma queixa muito recorrente dos pacientes. E, na verdade, não implica em infecção, que é a grande associação, né, que os pacientes fazem. Na verdade, o aumento de concentração do soluto, ela pode determinar um cheiro mais desagradável, mas uma fetidez pode surgir também em processos infecciosos, por conta de uso e degradação de substâncias. Então, isoladamente, não quer dizer que seja infecção, mas a gente vai ver na prática que os pacientes geralmente observam bastante essa questão do cheiro da urina. Em relação à dor originada mesmo no sistema urinário pode ter algumas características. E quando a gente fala em dor lombar, na região dos flancos, são, na verdade, as dores que são mais relatadas. Geralmente são dores situadas nos flancos, na região lombar, entre a 12ª costela e a crista ilíaca, e pode irradiar para o abdômen, né, para a região anterior. Vale lembrar que o parênquima renal ele é sensível, assim, ele não tem inervação para causador. Na verdade, o causador é a extensão da cápsula renal, que dá origem a essa dor mais lombar e no flanco, e por ter uma inervação também comum com essa parte aí do tronco. A dor geralmente é descrita como uma dor profunda, surda, pesada. A intensidade pode variar dependendo da causa, ela pode ser contínua, intermitente. Geralmente piora em ortostase e piora no final do dia. A dor pode estar presente, na verdade, em várias condições. Síndrome nefrótica, glomerulonefrite, nefrite intersticial, isso pode acontecer. Mas quando tem inflamação perinefrética, quer dizer, essa dor, a inflamação, principalmente da gordura perirenal, que provoca também uma irritação capsular, é uma dor que piora a movimentação, o paciente fica imóvel para que não tenha dor. A gente vê isso mais frequente em causas infecciosas, ou então causas mais vasculares, como infarto renal, se tiver alguma ruptura de algum cisto renal, hemorragia, alguma necrose. Ou até escravizamento da urina, né, que é bastante irritante. Outro tipo de dor é a cólica nefrética, né, que como o nome mesmo já diz, é uma dor incólica. Então, é uma dor que ela varia de intensidade por ser incólica e ela é decorrente de uma obstrução do trato urinário. E aí acaba obstruindo, dilatando a pelve renal de uma forma mais súbita, a musculatura lisa acaba contraindo e essa dor geralmente evolui para uma dor mais intensa, chega a ser uma dor lancinante, de uma grande intensidade. O paciente fica inquieto, sudorento, pode ter náusea, vômito. É uma dor muito intensa mesmo, a dor da cólica nefrética. Ela pode iniciar no ângulo costovertebral, irradiar para a região lombar, flanco, fossa ilíaca e região inguinal. E pode alcançar testículo e pênis no homem e grandes lábios na mulher. Depende muito também do qual o local de obstrução. A junção ureteropélvica é bastante comum de haver obstrução e é aquela dor em flanco que irradia para o quadrante superior do abdômen ou mesmo para a região inguinal. Se a obstrução for mais
distal à junção ureteropélvica, se for na junção ureterovesical, os sintomas são mais de irritação do trígono. E aí o paciente pode ter desurgência, uma frequência mais aumentada, pode sugerir até uma cistite. E se a obstrução for mais no final do ureter, bem mais distal, a dor pode ser mais baixa, em testículo, pênis, grandes lábios, mas sem ter sinal de irritação vesical, justamente porque já saiu da bexiga. A dor vesical ou hipogástrica, ela é originada no corpo da bexiga mesmo, geralmente ela é percebida nessa região suprapúbica. Ela é, né, envolvida assim com a irritação da região do trígono e do colo vesical. A dor pode irradiar para a uretra e para o meato externo e também pode ser relatada com essa sensação de queimação. A retenção urinária também, é o paciente que acaba retendo urina, ela pode ter uma dor intensa nessa região suprapúbica também, ou um intenso desejo de urinar. É outra causa. A estrangúria, né, ou tenesmo vesical, ele é percebido quando uma inflamação vesical acaba provocando essa liberação lenta e dolorosa da urina, que é decorrente desse espasmo da musculatura do trígono e do colo vesical. Já a dor perineal, ela está mais associada com infecções da próstata, que acaba causando essa dor referida também no sacro, no reto, e o paciente também pode ter estrangúria, acaba sendo um diagnóstico diferencial ou prostatite. Outro sintoma recorrente que a gente tem sempre que buscar é o de edema, que é o aumento de volume do líquido intersticial. Classicamente, além do edema de membros inferiores, no caso do edema associado a alguma causa, uma disfunção do sistema urinário, nós temos a nasarca, que é quando esse edema ele é maciço e generalizado. Então, o paciente tem ascite, tem edema periorbitário, tem edema de membros inferiores, pode ter, além desses, como eu falei, o mais comum, que é o edema de membro inferior, esses outros sinais de acúmulo de líquido em terceiro espaço, que seria a ascite e esse edema periorbitário, edema em face. Lembrar que o sinal do cacifo, né? Está até na foto, sugerindo realmente um edema de grande monta. Nós temos que fazer uma pressão digital sobre a pele de 5 a 10 segundos, idealmente com uma superfície óssea. E quando nós pensamos nos mecanismos de formação do edema, nós temos basicamente dois. O mecanismo de hipovolemia e o de normo-hipervolemia. Quando nós pensamos nesse mecanismo de underfill, seria no caso de uma proteinúria, quer dizer, o paciente está perdendo proteína pela urina, que depois a gente vai ver na prática que existem algumas síndromes que levam a essa perda de proteína exacerbada, e o paciente, consequentemente, acaba evoluindo com uma hipoalbuminemia, quer dizer, albumina sérica baixa, que leva a uma redução da pressão oncótica. Lembrando que a pressão oncótica é a pressão que a proteína vai fazer no lume, dentro do vaso, para poder manter o líquido, né? Manter o volume plasmático. Se a pressão oncótica diminui, o paciente acaba perdendo líquido e aí diminui o volume plasmático, e isso acaba levando a uma ativação daquele sistema lá, do renina-angiotensina, porque a perfusão, o volume vai diminuir. Então, ativa a renina-angiotensina, se a gente ativa a renina, acaba convertendo mais angiotensina, angiotensinogênio, angiotensina 1, depois de 1 para angiotensina 2, que vai aumentar a secreção de aldosterona e vai promover vasoconstrição também, vai aumentar a retenção de sódio. Se eu retenho sódio, consequentemente, vou reter água.
E o aumento também da vasopressina, que é o hormônio antidiurético, vai acabar levando uma retenção hídrica, consequentemente, edema. Mas para que adianta eu juntar mais líquido se eu estou perdendo proteína? Então, é um ciclo vicioso, o paciente acaba acumulando líquido em terceiro espaço, porque não tem essa pressão oncótica normal, para que possa manter o líquido no meio intravascular. Por outro lado, pode haver uma retenção de sódio por um defeito tubular primário. E aí, nesse caso, a volemia do paciente está normal ou até hipervolêmico. Não é um defeito do glomérulo que está perdendo proteína, por exemplo, mas sim o túbulo primário, o túbulo que está retendo mais sódio. E aí o volume plasmático, ele pode estar normal aumentado, e isso acaba levando também ao edema, pela retenção de sódio. Esses são basicamente os dois mecanismos do edema associado aí ao sistema urinário. Bom, e a nossa paciente? Então, hoje nós já entendemos que ela teve alguns sintomas e no exame físico dela, vocês já examinaram, ela estava em irregular estado geral, ela estava febril, 38,4 graus, corada, hipoidratado, uma cruz em 4, anictérica, cianótica, uma perfusão capilar periférica lentificada. Cardiovascular, ela estava taquicárdica, uma pressão de 110 por 70 milímetros de mercúrio, murmúrio vesicular universalmente distribuído, sem ruídos adventíssimos, frequência respiratória de 20, saturando bem ar ambiente, o abdômen plano, híbrido aéreo presente, flácido indolor, sem massa visceromegalínicas. E o trauma livre. De organo positivo à direita, ou seja, uma dor intensa com percussão de flanco direito, ausência de edema periférico ou de face, ausência de corrimento uretral, lesões genitais, ausência de lesões cutâneas. Então, como que a gente vai avaliar, examinar essa paciente? Primeira coisa, o exame físico do aparelho urinário tem algumas peculiaridades que a gente tem que saber utilizar para o nosso raciocínio. Mas, assim, frequentemente, a gente não identifica nenhuma alteração. Então, primeiramente, como todo exame físico, vai ser a inspeção. Então, nós vamos inspecionar o abdômen, os flancos, a região dorsal com o paciente sentado. Buscar alterações cutâneas, abaulamento, cicatrizes, e aí nós vamos partir para a palpação e compressão dos ângulos costovertebrais. Seguido a isso, nós vamos fazer a percussão com a face interna da mão fechada, que nós chamamos de punho percussão. Por fim, nós vamos realizar a ausculta abdominal para identificar algum sopro, como na estenose de artérias renais ou então obstrução dessas artérias, pode gerar algum sopro. Nós vamos usar o diafragma, né, do esteto para auscultar o mesogástrico e a região de hipocôndrios também. Na palpação renal, é um tanto difícil de fazer, depende muito do biotipo do paciente também. Lembrando que o rim é um órgão retroperitoneal, mas existe o método bimanual, em que uma das mãos o médico procura explorar os quadrantes superiores do abdômen, com outra mão espalmada empurra o flanco correspondente de baixo para cima, na tentativa de trazer o rim para uma posição mais anterior, como está mostrando nessa figura à direita. Pessoas mais magras ou que o polo inferior do rim direito pode ser até palpado durante a inspiração, justamente porque aumenta o volume, né, pulmonar, isso acaba rebaixando o diafragma, também pela contração dele, e isso acaba deixando o rim direito mais rebaixado. Nós vamos avaliar a sensibilidade renal, muitas vezes em pacientes, né, com alguma distensão de cápsula, alguma inflamação da gordura perirenal.
A compressão com a ponta dos dedos pode ser suficiente para causar dor. E lembrar que rins aumentados de tamanho a gente consegue ver em doença renal policística, diabetes, amiloidose, pacientes com trionefrose bilateral também pode ter um rim aumentado. Essa sensação dolorosa, como a nossa paciente teve, durante a percussão ou com a porta da mão, na mão, né, na região lombar, é chamada de sinal de Giordano. Sugere pielonefrite ou litíase urinária, mas também lembrando que não é um exame, é um teste, né, do exame físico, mas que não tem sensibilidade e especificidade de 100%. Então, pode ter uma origem musculoesquelética também. Eu trouxe aqui o vídeo para que a gente possa assistir da realização da percussão lombar. Localize a região do ângulo costa-vertebral, na topografia renal, e percuta uma vez com a superfície lunar do punho. O resultado é positivo quando o paciente refere dor no local da percussão, sendo indicativo de infecção ou inflamação. Então, lembrando, uma percussão na topografia renal, com uma percussão dolorosa, caracteriza esse sinal de Giordano. Em relação aos ureteres, a palpação profunda da parede abdominal anterior pode desencadear dor se houver infecção ou alguma obstrução. O superior pode ficar na parte média dos quadrantes superiores direito e esquerdo, inferior mais próximo da fossa ilíaca, próxima à região suprapúbica. São esses pontos que nós procuramos durante o exame físico para poder identificar algum tipo de dor que possa ser referida aí dos ureteres. A bexiga vazia, ela não é palpável. Pode ter uma sensibilidade nessa área suprapúbica, se houver algum tipo de irritação, mas atualmente a bexiga vazia ela não é para ser palpável. Nos casos de alguma retenção urinária aguda ou crônica, pode haver uma distensão vesical, e aí ela é percebida na inspeção, palpação e percussão, né? Na inspeção, como nessa foto à direita, é uma paciente internada que tem um abaulamento na região suprapúbica. Se nós procedermos à palpação, vai ser possível identificar um globo vesical e a percussão maciça. Então, diagnóstico feito de uma retenção vesical que precisa ser tratado. Nesse caso, vamos tratar como? Por algum motivo, a paciente evoluiu com uma retenção, então nós temos que usar algum dispositivo para tentar desobstruir e drenar essa urina. Lembrando que a retenção vesical, ela pode ser grave, mesmo retenção vesical pode levar a uma disfunção renal. Pacientes podem chegar à urgência dialítica por retenção vesical. Então, é um caso que deve ser tratado. Além do desconforto, acontece muito em idosos, então o idoso pode ficar com muita dor, ou então evoluir para rebaixamento do nível de consciência, delírio, outros quadros que possam complicar ainda mais o estado do paciente. A sondagem vesical, ela, na verdade, tem alguns tipos, né? Na verdade, são dois, de alívio e de demora, e vai depender do objetivo, diagnóstico ou terapêutico. Em alguns pacientes, no caso do diagnóstico, o paciente precisa ser sondado para coleta de material, ou então terapêutica, no caso, por exemplo, de pacientes com alguma doença prostática, homens com câncer de próstata, hiperplasia prostática que evoluem com obstrução uretral e, consequentemente, retenção vesical, bexiga neurogênica. Então, cada sondagem tem que ser indicada, tem que ter um porquê, né? E aí, na figura, eu trouxe uma foto do catéter de Foley, que é utilizado na sondagem de demora,
e ele tem uma abertura, né, para drenagem e uma outra para inflar o balão. Embaixo tem o balão. Então, a sonda ela é inserida, a gente vai ver mais à frente, e após a inserção, o balão ele é inflado para que ela fique fixa. Embaixo tem uma outra sonda de alívio, que aí é uma sonda que ela é passada para aliviar, né, para poder tirar a tensão do volume na bexiga, drenar essa urina e depois retirar. Algumas considerações, pensando que o aparelho geniturinário é diferente do homem e da mulher. Então, a gente vai sondar, vai ser a uretra, né, para poder acessar a bexiga. Nos homens, lembrar que o ducto ele é comum, ejaculação e emicção, e é um ducto longo, de 20 centímetros. A gente tem a uretra prostática, membranosa, esponjosa, tem uma válvula que pode acabar dificultando a passagem da sonda, mas que usualmente não causa problemas. Na mulher, a uretra tem aproximadamente 4 centímetros e o ósseo externo do vestíbulo da vagina, no espaço entre os lábios menores, está acima do... Perdão, o ósseo externo da uretra, né, que está acima ali do ósseo da vagina, entre os lábios menores. Então, a principal diferença é essa, o tamanho da uretra entre os sexos. Avaliando, então, as indicações e as contraindicações da sondagem. Algumas indicações são determinar o débito urinário, então, pacientes que às vezes dão entrada nos hospitais com um quadro grave de infecção, choque séptico, ou algum outro tipo de choque, precisa ter o débito urinário quantificado, é uma indicação, a sondagem facilita a avaliação da quantidade de urina, do aspecto, coleta de exames. No caso de retenção urinária aguda, como da paciente que nós vimos, para aliviar a obstrução secundária por aumento prostático, coágulos também, quando o paciente tem uma hematúria maciça, ou seja, esse sangramento, né, pela urina, isso pode acontecer às vezes em cânceres de bexiga, que tem uma hematúria muito maciça, os coágulos, né, o sangue pode acabar coagulando e obstruir a uretra, isso levar a uma retenção vesical aguda, ou até uma estenose uretral, pode levar a esses quadros de retenção, e aí é uma indicação para poder sondar o paciente e aliviar. Retenção urinária crônica, que acaba prejudicando a função renal, como eu disse, bexiga neurogênica, se é preciso ser feito algum estudo urológico do trato urinário inferior, algum controle de incontinência urinária, para finalidade diagnóstica, se precisar coletar urina para cultura, para urina 1 ou outros exames, e para pós-operatório de cirurgia de trato urinário, que a sondagem ela é protetora, né, para poder guiar o fluxo da urina e evitar contaminação. Contraindicações. Alguma anormalidade anatômica que impeça a passagem da sonda, se houver algum trauma com suspeita de lesão uretral, evidenciada por sangramento pelo meato, próstata, alta ou toque retal, ou um hematoma no escroto, períneo ou no pênis, isso contraindica a passagem pelo risco de fazer algum falso trajeto. Lembrando que a gente vai ver adiante, mas a sondagem é um procedimento às cegas, né? Então, se qualquer evidência de trauma contraindica a sondagem, até uma avaliação melhor para ver se não teve nenhum trauma de bexiga, de uretero, de uretra, que possa contraindicar. O material, então, a sonda de alívio e a de demora, né, como qualquer tipo de catéter, tem algumas numerações, e aí a de Foley, usualmente, a gente faz 18 a 20 ou 20 para sondagem vesical de demora em pacientes adultos. Vem um kit de sondagem e os recipientes para que possa conter a urina. É um procedimento que precisa de asepsia,
Então, a gente vai ter clorexidina, lobo-estéreo, gases estéreos, um campo fenestrado, a lidocaína em gel para anestesia tópica. Para infundir um balão, precisa de soro de água destilada, 20 ml, e uma seringa também de 20 ml, e depois material para curativo e fixação da sonda. Antes de mais nada, né, tem que explicar o procedimento ao paciente, tem que ter termo de consentimento informado. Se houver uma história de trauma, tem que proceder ao toque retal antes, localizar a próstata, evitar e avaliar se há algum sangramento retal. Colocar o paciente em decúbito dorsal, com o joelho levemente afastado, em posição de semilitotomia, quer dizer, as coxas fletidas sobre o quadril, os joelhos elevados, as pernas apoiadas nas perneiras. Aqui eu vou colocar um vídeo um vídeo de um jornal, e apesar de estar em inglês, eu vou mostrar para que a gente possa entender como na prática deve ser feito. O paciente está posicionado em decúbito dorsal, o profissional está expondo toda a glande, está injetando o anestésico, né, a lidocaína, e após esse procedimento, ele aguarda um pouco para que a lidocaína realmente permaneça no meato uretral, vai colocar o campo, todo o procedimento estéril, vai higienizar a limpeza, limpeza da glande, do ósseo da uretra, para proceder o cateterismo. A sonda, ela é introduzida e, idealmente, ela tem que ser colocada de forma livre de dificuldades, né? Sem nenhuma obstrução. Se houver, tem que interromper o procedimento. Então, ela deve passar lisa, percorrer todo o caminho da uretra e chegar até a bexiga. E aí, nesse momento, a gente vai ver a saída de urina, né? A saída de líquido, que vai pela saída do catéter para a drenagem, que vai configurar que a sonda atingiu o objetivo aí de liberar o débito urinário. A gente consegue visualizar aqui que já está drenando a urina, a sonda foi passada, e aí pela outra via foi inflado o balonete e até está fazendo uma manobra manual de drenagem para saída completar a saída da urina. Aqui só um vídeo mostrando a passagem, chegando, atingindo a bexiga, e aí ele vai ser inflado e a sonda vai ficar firme, né? Vai ficar presa e fixa. E aí, como eu tinha falado, uma sonda acaba sendo fixa para evitar tracionar e acabar lesando, né, a uretra do paciente, porque se puxar com o balonete estufado vai acabar lesando. Depois desse vídeo, se vocês quiserem assistir, é um vídeo do New England, e tem uns 10 minutos de vídeo e acaba exemplificando aí o cateterismo vesical em homens. E alguns cuidados, então. A sonda tem que ser fixa na face intermedial da coxa, deixando folgada para permitir esse livre movimento do membro inferior sem tracionar, como a gente viu no vídeo.
explicar o paciente como foi realizado o procedimento, realizar o cuidado aséptico para a manipulação da sonda e, assim que possível, né, assim que for alcançado o objetivo inicial da sonda, né, o objetivo da passagem da sonda, retirar para reduzir o risco de infecção. Quando for retirar, tem que explicar o procedimento, utilizar luvas de procedimento, a gente vai desinsuflar o balão, aspirando com a seringa de 20 ml e tracionamos a sonda de maneira delicada e por completo. E a gente espera uma diurese espontânea do paciente. Se houver alguma demora, pode usar alguma bolsa móvel na região suprabúbica e estimular a diurese mesmo. Mas assim que tracionar a sonda, o paciente já está apto a urinar de forma espontânea. Algumas complicações podem ocorrer como qualquer procedimento. Então, resistência à passagem do catéter, pode ter algum desconforto, infecção do trato urinário, quer dizer, pacientes com longa permanência da sonda pode evoluir com alguma infecção associado ao device, né, associado à sonda por si só, né, a sonda que foi colocada. Então, assim, às vezes é por alguma desobstrução, por uma retenção urinária, mas que evoluiu com uma infecção associada. Hematúria, disúria, parafimose ou retenção urinária, se houver obstrução da sonda, isso pode acontecer. O paciente pode remover a sonda de uma forma traumática, um balonete suflado, e isso pode causar lesão do uretral. Tem o risco, como eu falei, de falso trajeto, então a sonda é um procedimento, a sondagem, né, é um procedimento às cegas, que pode evoluir com falso trajeto, e aí nesse caso, o balão pode ser inflado, nesse falso trajeto, e levar a alguma complicação. O catéter pode ser passado inadvertidamente na vagina e não na uretra, nas mulheres. E aí, sempre que houver risco de contaminação antes da passagem, ele tem que ser descartado. Mas e a nossa paciente? Ela não tinha retenção urinária, né? Ela trouxe um EAS, assim que ela chegou. Então, ela contou aquela história pra gente, nós examinamos, tinha sinal de Jordano, né? Uma percussão dolorosa em região de flanco direito, e ela trouxe o EAS já com algumas informações. pH de 5, uma densidade de 1020, uma glicose de 2 cruzes, nitrito positivo, prócitos numerosos, hemácias 40, células epiteliais 9, cilindros ausentes e hemoglobina ausente. Mas e agora? O que isso quer dizer? Eu trouxe algumas tabelas para que a gente possa compreender esse exame tão simples que é feito do EAS ou da urina 1, como também é chamado em alguns locais. A densidade urinária, ela traduz a concentração urinária de solutos. Normalmente ela vai variar de 1001 a 1040 e que pode responder a uma osmolaridade de 50 a 1100 miliosmóis. O pH pode variar de 4,5 a 8. A primeira urina da manhã está entre 5 e 6, e se o valor estiver acima de 8, sugere alguma infecção, alguma alcalose, né, sistêmica, acidose tubular renal, ou até o uso dessa medicação que é a cetazolamina. A presença de proteína. Se acima de 30 mg por decilitro, ela está acima dos valores normais, não é esperado, é dito como proteinúria, que é comum em doenças renais nas vias urinárias. Pode ser um achado isolado no EAS ou pode estar associado a outras alterações que contribuem até para o raciocínio clínico. Se houver uma dúvida, né, de microalbuminúria, aí a gente não vai pedir a proteína, né, da fita, que é o que vem no exame do EAS, né? A gente tem que quantificar como a microalbuminúria, assim como uma proteína na fita, que é dita em cruzes, de 1 a 4 cruzes, nós vamos quantificar a proteína com a proteinúria medida numa urina de 24 horas, que o paciente vai, como o nome já diz, coletar a urina durante 24 horas. Então, no dia que for começar, ele vai excluir a primeira urina da manhã, e
e a partir de então vai coletar toda a urina, né, todas as vezes que ele for tiver uma micção até a primeira urina da manhã seguinte, e aí nesse volume nós vamos quantificar a quantidade de proteína excretada. Existem também técnicas que realizam a dosagem, né, a relação de proteína sobre a creatinina urinária em amostra de urina, que é uma forma indireta para que a gente possa estimar essa proteinúria, mas que são medidas para a gente quantificar a proteína que às vezes vem dita em cruzes, né, na fita do EAS. Glicose. As concentrações de glicose na urina, elas estão geralmente associadas a uma descompensação do diabetes, mas existem algumas síndromes, como a síndrome de Fanconi, ou então uso de alguns inibidores seletivos de cotransporte, só de glicose, como a dapagliflozina, que são medicamentos usados para diabetes. Cetonúria pode estar presente em pacientes também com diabetes, isso indica descompensação metabólica. Então, pacientes que às vezes chegam no pronto-socorro com hiperglicemia e tem na fita presença de cetonúria, indica também, pode estar fazendo algum quadro mais grave de cetoacidose. No jejum prolongado, né, e na cetoacidose alcoólica também pode estar presente, não é específico de cetoacidose diabética. E o nitrito, que é muito falado também, ele pode estar presente porque algumas bactérias gram-negativas transformam o nitrato em nitrito, e aí ele acaba ficando presente na fita. Mas lembrar que resultados falsos negativos também podem ocorrer mesmo tendo bactéria, como enterococo ou outros micro-organismos que não formaram nitritos. Ou então, quando a urina não permanece o tempo suficiente na bexiga, pelo menos aí 2 a 4 horas para que ocorra essa transformação. Então, pode ter falso negativo mesmo na presença de infecção. Hemácias, a gente tem um normal de 2 hemácias por campo de grande aumento, de 400 vezes, ou até 8.000 por ml de urina. Lesão renal, né, provoca hematúria, mas estados febris, esforço físico, frio, subcoagulação, pode provocar hematúria microscópica, ou seja, essa hematúria que a olho nu não é vista, mas que no exame, na fita, tem lá, na análise do sedimento, tem a presença de hemácia. Leucócitos normal 3 por campo, de grande aumento, ou até 10.000 por ml. Pode ter origem em qualquer região, qualquer local do sistema urinário. Em caso de infecção, o número pode estar aumentado e pode chegar a serem incontáveis. Epitélios são as células epiteliais que são encontradas ocasionalmente, mas em mulheres são presentes por conta de uma escavação das células, né, epiteliais. Cristais também são muito comuns, a gente vê a presença de cristais no exame de urina. Os de ácido úrico são os mais comuns, os de oxalato de cálcio, mas também podem estar presentes. Os cristais de estruvita, que é o de fosfato amoníaco magnesiano, pode estar presente em pacientes com infecção por Proteus ou Klebsiella, que são bactérias que produzem urease, e aí estão associados também à formação de cálculos. E os cilindros, que são muito úteis para o raciocínio clínico nesses pacientes que têm algum acometimento ou suspeita, né, de algum acometimento renal, ou então de alguma doença sistêmica que possa acometer o aparelho urinário, e os cilindros são muito importantes. Eles são corpos proteicos que assumem a forma do segmento do néfron onde eles são formados. E a origem deles é a origem do parênquima renal. Então, ele pode traduzir, né, a alguma lesão parenquimatosa renal. Existem vários tipos e nem todo tipo é patológico. Então, os cilindros e alíneos, por exemplo, eles são transparentes, homogêneos e eles são encontrados em pessoas normais, sem doença renal. Eles são formados pela precipitação proteica no lúmen tubular.
Então, pode acontecer, pode estar presente, não ser indicativo de nenhuma patologia. Os cilindros granulosos, eles, diferentemente dos hialinos, eles têm restos celulares que sofreram degeneração, então por isso eles têm esse formato de grânulo. E aí eles indicam se é uma doença tubular ou glomerular, por esses restos celulares. Os cilindros sérios são mais largos, mais refrativos do que o hialino na análise. Pode estar presente na doença renal crônica, necrose tubular aguda, na glomerulonefrite aguda. Quando existe ainda a oligúria, que é essa redução do débito urinário, ele pode facilitar o seu aparecimento. E não está presente fora de patologia, um cilindro associado a uma patologia. Os leucocitários são os hialinos com leucócitos, que também são encontrados em pielonefrites, que seriam as infecções renais, ou nefrite intersticial. Os cilindros epiteliais podem estar presentes, principalmente nessa fase poliúrica, que é uma fase de um aumento do débito urinário, na recuperação de uma insuficiência renal aguda. E os hemáticos, que são cilindros compostos por hemácias que foram compactadas ou dispersas em material proteico, que tem uma coloração mais alaranjada, e aí tem grande significado diagnóstico, indicando uma glomerulonefrite em atividade. Então, esses tipos de cilindros, só reforçando, que é um dado importante, que está acessível, ele pode ser avaliado nos exames de urina e traduz em grande informação. Assim como a hematúria também, é sempre importante que a gente possa contextualizar diante do quadro clínico do paciente. Então, a presença de hemácias, apesar de poder estar associado nessas condições, a princípio, sem patologia associada, tem que ser analisado, tem que ser investigado de onde vem esse sangramento. É alguma discrasia, alguma subcoagulação, alguma plaqueta reduzida, alguma trombocitopenia, algum alargamento do tempo de coagulação, do RNI, ou é uma hemácia que, na verdade, vem lá do glomérulo que está inflamado, e aí a gente vai ver na prática também que existem diferenças. Então, tem uma hematúria que ela é dismórfica, que ela é de origem glomerular, porque o formato da hemácia está distorcido, ou é uma hematúria não glomerular, uma hematúria que sugere o aparecimento da hemácia advinda do trato urinário, e não do glomérulo. Então, são ferramentas que a gente pode investigar no dia a dia para esclarecer melhor o raciocínio clínico e diagnóstico do nosso paciente. É isso. Então, eu trouxe essa figura aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que o Dia Mundial do Rim é no dia 10 de março. Todo ano, nesse dia, a sociedade faz algumas práticas de promoção em saúde, de conscientização. Sempre levando uma das principais mensagens, que é dosar creatinina e fazer um exame de urina. Lembrando que, como a gente conversou no início, muitas vezes os sinais e sintomas de alguma alteração renal só aparecem quando existe alguma disfunção, uma lesão muito grave. Então, dosar a creatinina para que a gente possa estimar a função renal e, muitas vezes, investigar com o EAS, saber interpretar um EAS, já ajudam muito a investigar se existe alguma alteração, se existe alguma disfunção renal, alguma doença renal crônica. Então é isso, estudem e tirem suas dúvidas com a gente na prática. Tchau, até lá!